Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Boku no Hero Academia, episódio 4 da quinta temporada e One Piece, episódio 970. Sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Vamos começar então falando primeiramente sobre Boku no Hero, porque, meu irmão, nesse episódio 4 a gente tem o protagonismo dela, a Sui, a Frop, a lenda, o mito, né, a rainha. Cara, que episódio maneiro focado nela e também no Shinzo, cara, foi bem legal. Bom, vamos lá, vamos começar primeiramente aqui com o Shinzo explicando mais ou menos como é que funciona os poderes dele e o que são aí esses upgrades, né? Esse upgrade aí que ele tem na cara, essa máscara bizarra. Basicamente, o poder dele funciona mais ou menos do jeito que a gente já sabe, né? Que se alguém falar com ele, ele pode controlar. Só que ele explica sobre o que ele pode fazer com essas pessoas, né? Na verdade, ele não tem controle total sobre o que a pessoa pode fazer. Já que primeiro é fácil a pessoa acordar, basta ter um solavanco ou algo forte bastante para acertar ela, ela acaba vai saindo do transe no susto. E também tem a questão de que ele só pode dar comandos simples, né? Ele não pode fazer nada muito complexo, tipo pedir para a pessoa formular frases ou escrever coisas, ele não pode fazer isso. Então não é um controle absoluto, né? E além disso, ele também não pode usar o seu poder por dispositivos eletrônicos, como celulares, megafones ou qualquer outra coisa, porque a voz dele se torna um sinal eletrônico, então não é a voz dele de verdade, tem que ser ele mesmo falando para conseguir dar a ordem, né, para conseguir travar a pessoa com o seu comando ali, com a sua lavagem cerebral. Então é aí onde entra essa máscara dele funciona como uma espécie de corda vocal artificial. Basicamente ela consegue ali, ele consegue manipular suas cordas vocais com a ajuda dessa máscara e fazer sons diferentes, inclusive a voz de outras pessoas. Ele consegue emular a voz de outras pessoas, o que é bastante útil porque ele consegue enganar, né, a pessoa, o alvo ali que ele quer acertar. Muito interessante, tá? E também não é falado aqui, mas a gente também tem aqui aquela arma de captura do Aizawa, né? Então, bem interessante, ele tem uns equipamentos bem legais. Obrigado aí, equipe de suporte, né? Não vamos deixar passar aqui, né? O pessoal do suporte aí fazendo milagres. Bom, e acontece então que, sabendo agora como é que funciona, a gente volta para os tempos atuais, onde ele acaba pegando ali o Shishida, né? Ele acaba derrotando ali o Shishida com a voz dele. Mas o Tsuburaba acaba acordando ele. Eu lembro que eu falei Tsuburaba errado na semana passada. Desculpa aí, tá? O nome dele é Tsuburaba. Então ele consegue acordar ali o Shishida, então meio que não adianta muito. E também ele consegue prender o Shinzo, né? O Tsuburaba ali consegue virar o jogo rapidamente, sem maiores complicações. Entretanto, o Shishida acaba cometendo um grande erro ali, já que ele acaba encostando no Kaminari, o que é uma péssima ideia, né? Você encostar no cara que tem poder de eletricidade. Não foi muito inteligente. Isso faz com que ele acabe derrubando ali o Tsuburaba, que por sua vez é capturado pela Asui. A Asui então pega ali o Tsuburaba. É bem legal porque o Tsuburaba pensa que rolou um beijo de língua, tecnicamente falando, já que ela enroscou ele até a boca ali com a língua dela. Foi bem louco. Então o Shishida ele é desestimulado, vai a continuar a luta, porém acontece duas coisas aqui enquanto ele estava sendo atacado. Primeiro que ele acabou tirando o Kirishima da jogada de maneira bem fácil, aliás, porque ele arremessa o Kirishima na direção da Shiozaki. Ela só pega ele no ar usando os poderes de planta e acabou, não tem o que fazer, né? O Kirishima não consegue escapar das plantas dela. E também ele acaba usando na força bruta, ele acaba esquivando, transformando e se destransformando ali em modo fera. Ele acaba lidando também com o Kirishima, com o Koda, com a Asui, com todo mundo. Ele consegue dibrar o pessoal, ele dá o dibraudinho, vai, em todo mundo, né? Com exceção do Kaminari, porque ele segurou o Kaminari, né? Ele foi burro. Mas ainda assim o Kaminari disparou ali alguns daqueles discos que ele tem, que um deles grudou ali no Shishida, mas ele não percebeu, o Kaminari não percebeu. Mas ele achou que tinha errado, né? Todos os tiros, mas na verdade um pegou. Então ele pegou ali o Koda e levou embora. Levou na força bruta mesmo. Ele meteu a mão na cara e arrastou, tá ligado? Então o time A perdeu o Koda e o Kirishima, enquanto o time B perdeu somente o Tsuburaba. E aí sim, pode-se dizer que foram perdas relevantes, né, para os dois lados. Mas enfim, quem sentiu mais foi obviamente a turma A aí, porque perderam dois membros de uma só vez. Foi algo realmente complicado. Então temos aqui Asui, Kaminari e Shinzo
contra o Shishida, Shiozaki e Hiryu nesse momento. E aqui o Shinzo ele sente que ele falhou ali com a equipe, né? Mas o pessoal meio que reconhece que eles também erraram porque eles não tinham formulado um plano exatamente para lidar com o time inimigo, né? Eles confiaram muito nas próprias habilidades ali, agiram de maneira meio inexperiente. Mesmo assim, o pessoal ali, principalmente o Kaminari, ele elogia ali o trabalho do Shinzo, né? O Shinzo conseguiu travar momentaneamente o inimigo. E assim, foi algo bem rápido dele fazer até, né? Foi um pensamento rápido ali de usar a máscara dele no momento de necessidade. Foi bem interessante. E é legal esse relacionamento entre os dois, porque o Shinzo e o Kaminari eram tidos como os elos fracos, né, desse time. Então, sobrou eles, tá ligado? Mais a Asui, que é a poderosa, por assim dizer, né? É a empoderada dessa equipe aí que sobrou. Enfim, então agora eles têm que atacar, né, de algum jeito, ou tem que bolar um plano agora pra derrotar o inimigo. E a Asui ganha protagonismo aqui de novo, já que ela bola um plano bem engenhoso ali, onde ela usa a mucosa que ela consegue gerar, lembrando que ela tem praticamente todos os poderes de um sapo, de uma rã ou de uma perereca, e ela cria uma mucosa que ela acaba esfregando ali tanto no Kaminari quanto no Shinzo, que acaba camuflando o cheiro deles para o Shishida. Então o Shishida não consegue mais saber quem é a Asui, né? Vai ter 3 Asui avançando contra o inimigo, basicamente. E além disso, a Asui também percebeu durante o combate que estava tendo lá contra o Shishida que o Kaminari acertou um disco nele. E que ele pode usar aquele óculos que ele tem como um rastreador. Ele tem um rastreador naquele óculos ali. Obrigado de novo, equipe de suporte, né? Obrigado. Então a gente tem aí eles podem saber a posição do inimigo, mas o inimigo não vai saber exatamente a posição deles, né? Eles só sabem que tem 3 Asui vindo na direção, mas quem é a Asui? Eles não tem como saber. Foi bem interessante. Cara, ela brilhou demais. Não tem o que falar, ela brilhou demais. Então, a gente vai pro time inimigo, né? Onde o pessoal tá ali só esperando, né? E principalmente esperando o Kaminari, porque eles têm um counter perfeito, que é a Shiozaki. E acontece que a Shiozaki acaba então pegando realmente o Kaminari com as suas plantas, né? Foi bem rápido até, foi bem fácil. Ele faz mó escândalo ali e tal. E inclusive ele tenta usar o seu poder elétrico contra o Shishida, porque o disco que tá grudado no Shishida é útil para poder focalizar o raio. Então ele não vai bater nas plantas, né? Não vai bater na planta ali da Shiozaki. Só que o Hiryu acaba tendo aqui um brilho, né? O 15 minutinhos de fama aqui dele, já que ele usa o poder dele de escamas para conseguir tirar o disco ali do traseiro do Shishida, né? Que nem percebeu que estava tendo um rastreador ali colado nele. É bem interessante esse poder do Hiryu, aliás, é bom falar que o Hiryu normalmente o poder dele é só de criar escamas. São escamas bem duras e afiadas e assim, a princípio não teria tanta utilidade para atacar. Só que essa luva que ele tem, obrigado de novo equipe de suporte, serve justamente para isso. Essa luva aí, ele deposita várias escamas nessa luva e ele dispara como se fossem tiros, né? Bem interessante, na verdade. Usando desse jeito, fica bem interessante, né? Então a Shiozaki acaba terminando ali de selar o Kaminari e ele não vai mais poder usar ataques elétricos. Só que vem ali uma frase do Hiryu falando com a Shiozaki e ela se distrai. Na verdade, é o Shinzo falando. E ele acabou tirando a Shiozaki da jogada nesse primeiro momento. Ele estava escondidinho ali. E aí a gente descobre que o Kaminari, ele mesmo, o Kaminari, o cara mais panguão ali de toda a turma A, ou um dos mais pelo menos, ele teve um plano bem inteligente e bem simples. É bem do jeito dele mesmo, bem malandrão. Basicamente o que ele fez? Ele se deixou ser capturado pela Shiozaki. E a ideia era ele fazer um escândalo, né? Fazer o máximo de escândalo possível para distrair a atenção deles frente aos outros dois. A Asui e o Shinzo poderiam ir mais furtivamente, avançar mais furtivamente, enquanto ele fazia ali um escândalo, um escarcéu, para distrair todo mundo, né? O pessoal ficar preocupado com ele e deixar os outros dois em paz. Foi bem engenhoso. E o Shinzo percebe que isso é uma questão de experiência, né? O Kaminari mostrou aqui que ele tem uma experiência de combate já, né? Foi bem legal, cara. Se superou. É outro que também se superou bastante aí nesse momento. Então, com a Shiozaki fora da jogada, mas também o Kaminari, fica 2 contra 2. E aqui nós temos um problema pro time B, porque o Shishida não quer falar, porque senão ele vai ser controlado, ele corre o risco de ser manipulado ali, ou sem querer causar ali a manipulação com o amigo Hiryu.
E o Hiryu sozinho não vai conseguir se defender, cara, não vai ter como. Pelo menos contra a Asui. E é justamente o que acontece. O Shishida sai correndo pra tentar derrotar o mais rápido possível o Shinzo. E a Asui acaba sobrando ali pra lidar com o Hiryu. Que, cara, ela tá no high ground, por assim dizer. Se você já jogou jogo de tiro, você sabe que quem tem o high ground normalmente tem a vantagem. Então os tiros que o Hiryu aplica não fazem muita coisa contra a Asui. E ela domina ele com certa facilidade no combate, ela leva muita vantagem. Além disso, nós temos aqui um encontro então épico entre o Shinzo e o Shishida, onde o Shinzo usa aquela corda, aquele lenço ali que ele tem ali, que é igual o do Aizawa, pra derrubar uma canaleta, uma tubulação ali de metal em cima do Shishida, só que ele tanca. A ideia era nocautear ele, né? Porque, né, não dá pra bater de frente fisicamente com o Shishida no modo fera. Mas ele tanca, o que é bem assustador, na verdade. Parece que o Shinzo vai sofrer aí um... Acho que acabou a época da conversa, né? Essa altura entre os dois, né? Não tem muito o que falar aqui. Mas eis que vem ela, a mitológica, a deusa, a rainha, né? O meme vive, caramba. A Asui derruba o Shishida e mais, ela usa o Hiryu como ariete, ela usa o Hiryu como arma. É bem legal, porque o Shishida ele acaba ouvindo o Hiryu pedindo pra ele sair da frente, mas ele pensa que é o Shinzo que tá falando. Então essa falta de coordenação nesse momento final acabou fazendo a diferença, né? O Shinzo fez muita diferença nesse final e acabou então distraindo o suficiente o Shishida para que o Hiryu acabasse batendo ali com ele. E cara, a Asui derrubou os dois, cara. Foi épico demais. Épico, épico, épico. Foi muito maneiro. Cara, vocês tinha que ter um momento react aqui pra mostrar pra vocês, cara. Foi incrível. Incrível de ver a Asui derrubando aqui os dois. Foi sensacional. E, cara, nesse meio tempo, né, enquanto esse time então ganha, né, o time ali da turma A, o primeiro time da turma A ganha, a gente tem o Midoriya, né, analisando o Shinzo, né, e a gente já viu pela abertura do anime que os dois vão lutar, né, então vai ser bem interessante aí de ver esse confronto, porque o Shinzo tá ganhando experiência de combate agora, né, e ele tá começando a entender o que é ser um super-herói, tá começando a entender como é que funciona o esquema, e o Midoriya tá tentando analisar um jeito ali de burlar o Shinzo, né? Porque o poder dele é muito complicado. Não só o Midoriya nem tanto, mas para os amigos do Midoriya ali pode ser um problemão enfrentar o Shinzo, né? E ainda tem a questão de que quem vai estar com o Shinzo vai ter um extra, vai ter um cara extra no time. Então, de certa forma, o inimigo vai estar na vantagem, por assim dizer. Tecnicamente falando, vai. Muito legal. Amei esse episódio, cara. Vale muito a pena ver. Cara, o que você tá fazendo? Vê Boku no Hero, pelo amor de Deus. É muito bom. Veja Boku no Hero. E agora falando sobre One Piece, episódio 970, que foi um episódio que, cara, me surpreendeu muito mais do que eu esperava, tá? Porque aconteceram algumas coisas bem legais aqui, inclusive coisas que eu vou debater durante a semana com vocês, tá? Então, vamos lá, vamos começar falando primeiramente sobre o Oden, né, que ele acaba deixando ali a Toque junto com os bainhas, né, protegendo o Kuri, enquanto ele vai tirar satisfação com o Orochi. O cara tá com sangue nos olhos, né? E ele vai tão rápido, ele vai correndo que ele parece até um velocista. O cara, imagina um trambolho gigantesco correndo, mas correndo muito rápido, tá ligado? Ele tava fora de controle já completamente. O Oden já não podia mais ser parado nesse momento. Durante a corrida dele, ele passa por um posto ali do Cupincha do Kaido, que já estavam em Wano, obviamente. E eles acionam ali tanto o Orochi quanto o Kaido. Só que o Orochi ele demora pra atender a mensagem porque ele tava festejando, né, no castelo. E, cara, o Oden vai avançando, chega na capital das flores, passa pelos cupinchas dele. E é legal que a população tá torcendo ali pelo Oden e tal, né, falando que finalmente vai acabar o reinado do Orochi, né, porque ele já começou a mexer os pauzinhos dele, já começou a torturar a galera ali. E o Oden acaba invadindo então o castelo e ele parte pra cima do Orochi, que se borra de medo perante o Oden. Mas ele é salvo pelo Semimaru, né, que tem ali o poder do Bartolomeu ainda nessa época, né, o poder da barreira, né, a fruta ali da barreira. E cara, não é só isso, a Higurashi também tá ali. E o Orochi aproveita que ele tá bem protegido pra jogar na cara do Oden o plano todo, né? Ele acaba, pelo menos parte do plano, né? Ele acaba falando ali que não foi o Sukiyaki que deixou o Orochi assumir o poder, foi na verdade a Higurashi com a sua Akuma no Mi, fingindo que era ali o Sukiyaki e tal.
Ele fala ali, joga na cara mesmo que é pra deixar o Oden mais bolado ainda, porque ele quer ver os Kozuki se ferrando, né? Mas enfim, acontece que ele fala ali alguma coisa pro Oden que faz o Oden ficar perplexo, mas a gente não ouve. Enquanto isso, a gente tem aqui a população lá fora que tá gritando o nome do Oden, tá torcendo por ele, e algumas flechas são disparadas contra a população e são flechas envenenadas. Tem 2 pessoas ali que morrem por causa desse veneno, e ainda por cima o Kaido aparece ali e fica rondando o castelo em formato de dragão, e o pessoal fica bastante assustado, né, vendo aquele dragão ali no castelo. Então eles veem o Oden saindo do castelo e ele tira as roupas e começa a dançar igual um imbecil, cantando aquela musiquinha de como fazer o Oden, né, a comida Oden. E o pessoal fica sem entender nada, o pessoal fica sem entender o que tá acontecendo, tá ligado? E isso tem graves consequências para a reputação do Oden, porque ele era a esperança, a última esperança do povo de Wano. E justamente ali o cara começou a agir igual um idiota, né? Ele começou a dançar ali de tanguinha, né? Igual um imbecil. E é aquela, o pessoal fica decepcionado, a decepção começa a virar raiva, né? E ele começa a virar uma chacota ali, o pessoal começa a odiar ele na cidade. O único pessoal que gosta dele ainda são as crianças, que curtiram a musiquinha e a atuação ali do Oden. E ele vai ganhando os trocados, inclusive, enquanto tá fazendo essa dancinha. Ele fica todo dia fazendo essa graça na frente do castelo ali. E o Orochi morrendo de rir, os Kupicha dele também, do Kaido também. Mas o Oden ele não para, ele fica fazendo isso por mais ou menos ali um ano, né? Independente do vento, do frio, de qualquer coisa. Pode estar nevando que o cara tá ali fazendo a dancinha, é loucura. Então, os bainhas também questionam o Oden sobre por que ele tá fazendo isso, mas o Oden não quer falar. Ninguém sabe por que o Oden começou a fazer isso, mas ele simplesmente não fala, ele também não quer falar o que é, né? Ele tá guardando pra si essa informação. Até que um momento acontece uma parada bem triste, cara, que é a execução do Gold Roger, né? O Oden lê que o Gold Roger foi executado, mas antes algumas coisas ali são reveladas, né, pra gente, como por exemplo o encontro que a gente já viu do Barba Branca com o Gold Roger, que ele explica para o Barba Branca o que significa os D, né, e dado esse motivo aí, foi o que fez o Barba Branca querer que o Ace, no caso, seguisse os passos ali para se tornar o rei dos piratas. Infelizmente não deu. Também tem a questão ali de que na hora da execução do Gold Roger, a gente vê vários personagens, né? A gente vê vários personagens muito interessantes aqui, né? A gente tem ali Gecko Moria, Doflamingo, Smoker, Shanks, Bug, Mihawk, todo mundo jovem ainda, né? Todo mundo ali ainda mequetrefe pra caramba. Mas eu queria chamar a atenção especificamente para o Crocodile, porque de todos os personagens, ele é o único que não aparece de frente, ele aparece só com... a gente só vê o cabelo e o charuto. E isso tem consequências, eu não vou explorar aqui, eu vou explorar num vídeo mais durante a semana, tá bom? Mas é bem interessante porque eu acho que o Oda aqui, ou ele falou, resolveu o mistério do Crocodile pra gente, resolveu contar, ou então ele tá só jogando verde, tá só zoando com a comunidade, o que ele faz frequentemente, inclusive. Então não é nada impossível, ele tá brincando aqui com os nossos corações, mas enfim, deixa isso aí pra durante a semana. Acontece então que o Gold Roger ele morre, mas antes de morrer ele consegue falar para as pessoas ali sobre o One Piece, né? Ele consegue convencer as pessoas a irem atrás do seu tesouro. E a gente volta pro Oden, que ele não sabe lidar com essa situação. A gente vê que o Oden ele não sabe se ri, não sabe se chora, ele fica ali correndo na praia, né? Loucamente, ele não sabe o que fazer, cara, com essa informação de que o Roger morreu, tá ligado? Mas no final a gente vê que ele fica até feliz, porque o Roger teve uma vida incrível. Até os últimos minutos da vida dele, ele não parou de surpreender o mundo, né, cara? Inclusive revolucionou, né, esse mundo de One Piece como a gente conhece hoje em dia. E o episódio termina por aí. E eu quero deixar aqui uma imagem pro episódio da próxima semana, que mostra o Oden e os bainhas enfrentando o Kaido, que a gente vê ele usando ali o poder especial, né, que a gente já sabe já como é que funciona no mangá. Mas aqui, cara, o cara corre pra cima do Kaido que ele parece até o Flash, né, cara? É um bagulho meio louco. Bem inusitado. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!